Boa noite, queridos alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a leitura desse texto que está aí na tela, continuando na nossa apostila. A língua portuguesa. A língua é um fenômeno cultural, histórico e social que varia de acordo com o tempo, o lugar, a situação e os falantes. Você vai ver que não se fala nem se escreve uma única língua. Um dos objetivos do estudo da variedade linguística é perceber que a língua portuguesa, assim como todas as outras línguas, pode variar. Variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos: vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Ela existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas e sensíveis a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade do contexto da comunicação. A maioria dos habitantes do Brasil e de Portugal tem a língua portuguesa como língua materna, ou seja, sua primeira língua. Mas um brasileiro, quando ouve um português falar, pode ter dificuldades para compreendê-lo. A pronúncia, a construção das frases, o sentido de algumas palavras do português de Portugal são diferentes e podem gerar um questionamento. Se é português, por que não compreendo? O estranhamento pode aumentar quando isso acontece entre falantes brasileiros. Em outras palavras, é também possível que brasileiros de regiões diferentes possam ter, em determinadas situações, alguma dificuldade para se entender. É importante observar que toda variação linguística é adequada para atender às necessidades comunicativas e cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, estamos emitindo um juízo de valor sobre os seus falantes e, portanto, agindo com preconceito linguístico. Depois de observar algumas palavras que uma pessoa fala ou escreve para outra, é possível dizer muitas coisas sobre ela. Identificar as características sociais, onde nasceu, nível sociocultural, idade. O modo que escolheu para se comunicar, com língua falada, língua escrita, e o registro que selecionou, fala espontânea, fala formalizada. O que isso significa? Significa que a língua portuguesa, assim como as outras línguas do mundo, dá identidade linguística ao seu falante e pode variar. Pode haver variação geográfica. Brasileiros do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul não falam exatamente do mesmo jeito. Pode haver variação em função do segmento social, do qual o falante procede. Se a pessoa é escolarizada, ela fala ou escreve de modo diferente de uma pessoa que não frequentou escolas. Da situação comunicativa entre familiares, usa-se linguagem informal. No trabalho, dependendo da situação, usa-se uma linguagem formal. Também pode haver variação se a modalidade de linguagem usada for a falada ou a escrita. Há também variação por faixa etária. Os jovens não falam como as pessoas mais velhas e vice-versa. Histórica. O português que se fala e se escreve hoje é diferente do que se falava e se escrevia antigamente. Ao estudarmos nossa língua materna, não deixamos de estudar também nossa identidade cultural, histórica e social. Graças à língua que falamos e escrevemos, interagimos, dividimos nossa visão de mundo, nossos sentidos pertencentes a um grupo, a uma comunidade.
Os falantes nativos de uma determinada língua fazem usos diferenciados dela, ou seja, empregam variedades dessa língua. Cada variedade é legítima, isto é, tem razão de existir, pois é eficiente nas situações em que é usada. Caso contrário, ela simplesmente não existiria. É importante frisar que, apesar de a fala ser a utilização individual da língua, ninguém está sozinho em seu modo de falar. As variedades que existem e que podem ser identificadas são frutos de diferentes comunidades linguísticas. São sempre geridas coletivamente e têm sua própria gramática, seu conjunto de regras de funcionamento. Podem se chamar de gramática as regras que definem o funcionamento de determinada língua que vai sendo incorporada de forma intuitiva e natural, no convívio com os outros, ao participar de atividades sociais de uso dessa língua. Conversas com familiares, amigos e pessoas em geral que falam a mesma língua. Mas a gramática também se refere ao conjunto de normas que regulam o uso da norma culta. A norma culta é a variedade da língua que se aprende na escola e em outras situações da vida formal e pública. Apesar de a norma culta ser uma variedade utilizada em algumas situações e em alguns gêneros, muitas vezes não é vista como tal. A norma culta é vista como a norma ideal ou norma padrão, que corresponderia a um uso da língua tido como modelo correto, segundo as regras estipuladas pelas gramáticas normativas. Agora vamos para as atividades desta parte. Atividade 4. Você vai ler um trecho de um artigo do historiador e editor Jaime Pinsky, publicado no jornal Correio Brasiliense no dia 11 de abril de 2010. Nele, o autor comenta o lançamento da nova gramática do português brasileiro de Ataliba Castilho e cita exemplos de como a língua portuguesa pode variar. Leia atentamente o artigo e responda as questões que serão propostas. Que língua usamos? Jaime Pinsky. O novo acordo ortográfico, implantado em nosso país, deu a muitos a falsa impressão de que Portugal e Brasil estão se aproximando no uso da língua compartilhada por eles. Nada mais errado. Uma coisa é a ortografia, bem ou mal estabelecida por decreto, outra, o uso da língua. E como já disse aqui, língua ao contrário de atum não se congela. Em Portugal, por exemplo, ainda se aplica o pronome vós, enquanto no Brasil, nem escreventes de cartórios ou advogados parnasianos fazem uso da segunda pessoa do plural. Mesmo o tu, usado em alguns estados brasileiros, conjuga-se quase sempre como terceira pessoa, no lugar de você, não na segunda pessoa do singular. Usos tão distintos da língua exigem gramáticas diferentes. Resta, é claro, a posição elitista de desqualificar o uso que os brasileiros fazem da própria língua, opondo uma suposta gramática normativa a essa gramática de uso. Mas isso soa tão falso quanto um voz à solta. Não achais, senhores? Vamos às atividades. Número 1. O autor Jaime Pinsky afirma que, ao contrário de atum, a língua não se congela. De que forma ele prova essa afirmação? Baseado no texto, você vai responder isso aí. Número 2. O que é ortografia? Número 3. O que aconteceria se cada usuário da língua resolvesse grafar as palavras segundo regras que ele mesmo inventasse? Número 4.
O que é gramática? Número 5. O que é variação linguística? Número 6. O que é norma culta? Então, essas perguntas aí, as respostas têm todas no texto, que foi lido anteriormente. Se não houver no texto, vocês procurem, tá? No Google, que vocês vão encontrar essas respostas e nas explicações nos vídeos auxiliares, ok? Até a próxima aula, façam as atividades, boa aula, boa atividade e até a próxima. Fiquem todos com Deus.